Eu vou explicar de vez como é que funciona a sensibilidade e especificidade, que é uma coisa que pode cair na prova sempre, é um assunto importante e eu sempre tenho dificuldade de explicar. Isso vai ser até bom para ver se eu estou entendendo bem, tá? Eu posso me confundir um pouco, estou fazendo isso aqui de primeira, mas vamos ver se eu consigo. Primeira coisa, sempre que for tentar entender esse assunto, é bom criar essa seguinte tabela que eu estou criando agora, tá? Essa tabela vai nos ajudar a guiar. Então, o que eu quero é, eu vou aqui em cima positivo e aqui em cima o negativo, tá? Aqui em cima eu vou colocar os pacientes doentes, e aqui eu vou colocar os pacientes sadios, são os pacientes que estão saudáveis, certo? Vamos supor que eu tenho uma população com 1000 pacientes, Aqui, então, seria o meu total, tá certo? Mas, aliás, deixa eu ajeitar isso aqui. Seria melhor fazer assim, na verdade. Tá, pronto. Beleza, 1000 pacientes então estaria aqui. Vamos fazer o seguinte. Os pacientes que são doentes e que tiveram um teste positivo, eles são os pacientes A. Ou seja, são aqueles que realmente são doentes e realmente tiveram teste positivo. Então, são os pacientes verdadeiro positivos, certo? Aqui eu vou colocar B. B é o que? São os pacientes que estão doentes, mas tiveram um resultado negativo. Então, esses são os pacientes que são falsos negativos. São falsos negativos. Por que são falsos negativos? Porque, na verdade, eles são doentes, certo? Aqui eu vou colocar o C. C são pacientes que são sadios e que deram positivo para a doença. Então, esses aqui são falsos positivos. Por quê? Porque eles estão sadios, mas está dizendo que eles têm a doença, positivo. E aqui eu vou colocar o D. O D são os pacientes, então, que eles são sadios e deram negativos. Então, são os verdadeiros negativos. Realmente deu negativo porque era para dar, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem A mais C. Aqui a gente tem B mais D. O que é A mais C? A mais C são todos os pacientes que deram positivo. E B mais D são todos os pacientes que deram negativos. Aqui a gente tem A mais B. O que é A mais B? A mais B são todos os pacientes que são realmente doentes. E aqui temos os sadios, que é C mais D. São todos os pacientes que estão sadios. E a população total seria A mais B mais C mais D, certo? Tá, isso aqui eu acho que ficou claro. Então vamos lá. Primeiro, o que é sensibilidade? Sensibilidade é sempre a razão de verdadeiros positivos sobre os outros. O que eu quero dizer com isso? Então, os verdadeiros positivos não são A, então é A. A sensibilidade, então, é A sobre A mais B. Sobre A mais B. Por quê? Porque aí eu vou ter a relação de quantos foram verdadeiros positivos entre os que são doentes. A sensibilidade nada mais é do que a capacidade da gente poder ter um teste verdadeiramente positivo nos pacientes doentes. Sempre que a gente falar de sensibilidade, a gente vai estar sempre olhando para essa primeira coluna aqui. Sensibilidade. A sensibilidade, a gente sempre está pensando e olhando para essa coluna aqui. Deixa eu aumentar aqui só a fonte. Pronto, a gente está sempre olhando para essa coluna aqui. E sempre que a gente falar de especificidade, a gente vai estar sempre olhando para essa coluna aqui. Ou seja, o que é? Nada mais é especificidade do que a relação dos doentes que realmente são doentes entre eles. Então, A sobre A mais B. Isso aqui a gente tem sensibilidade. E a especificidade é justamente o contrário. A especificidade é a relação dos pacientes verdadeiramente sadios entre eles. Então, D sobre D mais C. Isso aqui a gente tem a especificidade. Então, a gente tem sensibilidade e a gente tem especificidade. Beleza? Dois conceitos já. O outro conceito que existe é o conceito de acurácia. Tá? Acurácia. Porra, minha letra é difícil escrever com o mouse. Acurácia nada mais é do que os pacientes que realmente tiveram testes corretos dentre todos os testes. Ou seja, os pacientes que deram verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. Então é A mais D, A, verdadeiro positivo, e D, verdadeiro negativo. A mais D sobre todo o total. Todo o total. Sobre o total. A mais B mais C mais D. Tá?
Então, isso aqui é a acurácia, sensibilidade, especificidade, acurácia, certo? Ainda tem o conceito de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, que são os últimos dois que eu vou explicar. Antes só de falar deles, o que é interessante entender é o seguinte: o que então seria um teste muito sensível? Um teste muito sensível, em outras palavras, seria um teste que a gente teria um valor de verdadeiro positivo muito alto e um valor de falso negativo muito baixo. O que isso significa pra gente? Significa que a maioria deles são verdadeiros positivos. A gente tem muito pouco falso negativo. Isso aqui é um valor muito baixo. A gente tem muito pouco falso negativo. Se a gente tem pouco falso negativo, qualquer resultado que vier negativo, a gente pode confiar. Por quê? Porque o valor de falso negativo é baixo. Ou seja, é confiável esse valor. E o valor de verdadeiro positivo é alto. Ah, Ian, mas se o verdadeiro positivo é alto, a gente não deveria confiar nele? Aí fica o pulo do gato. Vê. Enquanto os falsos negativos aumentam, sempre que aqui abaixar, aqui aumenta. Então aumenta isso aqui junto. Ou seja, um teste sensível é um teste que os verdadeiros positivos aumentam, os falsos negativos abaixam. Ou seja, tem muito pouco falso negativo. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, começa a ter muito falso positivo. Ou seja, em outras palavras, o teste sensível passa tudo. Tudo passa. O que isso quer dizer, então? Por exemplo, um teste de triagem, tá? Triagem. Um teste de triagem é sensível. Por quê? Por exemplo, quando a gente vai doar sangue e se disser que você tem HIV lá, significa que você não necessariamente tem. Você tem que testar um teste mais específico. Por quê? Porque teste sensível passa tudo. É basicamente um teste para triar mesmo, entendeu? Então, para ver se você tem um risco, porque passa qualquer coisa. Ou seja, o teste de triagem tem muito verdadeiro positivo e tem muito falso positivo. Ou seja, você pode estar em qualquer um desses dois grupos, no A ou no C. Você pode ser um falso positivo. E aí você teria que fazer um teste específico para poder garantir. Ou, em outras palavras também, se você faz um teste de triagem e dá um resultado negativo, você confia muito. Por que você confia muito? Porque tem pouco falso negativo. Então a maioria dos dos negativos são realmente verdadeiros, tá ligado? São verdadeiros negativos. Então basicamente o que acontece é isso, tá? Isso então é um teste sensível. Essa é a parte mais difícil de entender disso aqui que eu estou explicando. O que acontece então no teste específico? Paralelamente acontece uma coisa semelhante. Se um teste é muito específico, o que vai acontecer é os verdadeiros negativos são muito. Ou seja, se der negativo, a maioria é para dar negativo, em outras palavras. Tudo que é negativo vai estar passando. Um teste muito específico tem muito verdadeiro negativo. No entanto, tem pouco falso positivo. A maioria que der positivo realmente é positivo, tá? E, como eu falei, quando aqui abaixa, aqui aumenta. Então, aumenta falso negativo. Em outras palavras, um teste específico é, por exemplo, uma análise de cadeia polimerada genética. Por quê? Porque se isso aqui der positivo, a gente tem certeza que não está nesse grupo, porque falso positivo é muito baixo. Agora, se a gente fizesse um exame genético para ver se a pessoa vai ter câncer, e disser que a pessoa não vai ter câncer, pode ser simplesmente um falso negativo, entendeu? Por que vai ser um falso negativo? Porque aumenta falso negativo em testes específicos. Falsos negativos e verdadeiros negativos. Os dois aumentam. Ou seja, um teste específico, ele nos dá pouco valor em relação ao negativo, mas dá muito valor em relação ao positivo. Em outras palavras, em resumo, seria sensível igual a gente confia no negativo. Então, quando o sensível nega pra gente, a gente confia muito. E específico, a gente confia no positivo. Então, o teste específico, a gente confia no positivo. E aí tem os exemplos que eu citei, né? Sensível. Exemplo, triagem. Um teste de triagem, que pode dizer que qualquer pessoa tem qualquer coisa. A gente vai ter que um teste específico. Específico, por exemplo, análise RT-PCR de COVID. Pronto. Isso aqui é um exemplo de teste específico. Entendeu? Então, basicamente isso. Tá, e agora para finalizar, o que é valor preditivo positivo e valor preditivo negativo? Valor preditivo positivo significa a chance de um teste realmente ser positivo entre os pacientes doentes. Ou seja, aqui a gente tem os testes positivos. Quando a gente fala de valor preditivo, a gente está olhando mais para os testes, ou seja, para essa coluna aqui assim. A gente não está olhando mais assim, que nem a gente estava olhando para especificidade e sensibilidade. A gente está olhando assim, na horizontal. Ou seja, um teste com valor
preditivo positivo, a gente tem que ver a relação dos verdadeiros positivos para a relação do todo, ou seja, A sobre A mais C. Entendeu? Então a gente está vendo os verdadeiros positivos, são os doentes que deram positivo, sobre os também sadios que deram positivo. Aí a gente tem um valor preditivo positivo, tá? E outra coisa é em relação ao valor preditivo negativo. O valor preditivo negativo é a mesma coisa, a gente vê em relação aos testes que deram negativos aqui. Então aqui deu negativo e aqui deu negativo. A gente vê quantos que realmente deram negativos, que são verdadeiros. São isso aqui, né? O D, que são os sadios que deram negativo. Então é D sobre D mais A. Certo? Pronto. E agora para finalizar mesmo, só para a gente entender, D mais A mais C. Só para entender de vez isso, o que aumenta o valor preditivo positivo de um teste? Uma das coisas que aumenta é a nossa probabilidade pré-teste. Probabilidade pré-teste significa probabilidade pré-teste é igual a... Calma, deixa eu puxar aqui. É igual a prevalência. Como assim prevalência? Por exemplo, sífilis é uma coisa muito comum aqui em Recife. Mas se a gente for lá para o Reino Unido, não é tão comum sífilis assim. Pronto, deixa eu dar um exemplo melhor. Chagas. Chagas é muito comum aqui em Recife. Lá no Reino Unido quase não tem. Ou seja, se a prevalência lá é baixa de Chagas, significa que se um teste der positivo, o nosso valor preditivo positivo ainda assim não é tão alto. Por quê? Porque tem pouco caso lá. Então mesmo que deu positivo, a gente não considera tanto, porque a prevalência é baixa. Agora, se a prevalência é alta, por outro lado, a gente tem que considerar que esse teste tem mais chance de ser verdade. É bem lógico isso. Então, se tem muito uma doença, é mais fácil de ser verdadeiro o teste. E se tem pouca doença, é mais difícil. Então, basicamente, esses são os conceitos: sensibilidade, especificidade, acurácia, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. O que acontece quando é sensível, o que acontece quando é específico, probabilidade pré-teste. E a probabilidade pós-teste nada mais é do que essa relação de sensibilidade e especificidade que a gente está fazendo. Então, tá tudo explicado aí sobre o teste diagnóstico.